Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No Radar do Dinheiro. Eu já peço para você deixar o seu like, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se quiser se inscrever, fica aí o convite, por favor. E também, para se você já é inscrito, tocar lá no sininho lá em cima, para sempre que a gente fizer um vídeo novo, você receber a notificação. Hoje ao meu lado, trouxe o Jean Carlo. Tudo bom, Jean? Tudo bom. Jean é ele que vai falar um pouco mais sobre fundos imobiliários, perspectivas para 2019. Mas antes de tudo, Jean, por favor, se apresente. Tá certo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Pessoal, meu nome é Jean Carlo, eu sou responsável pela análise de fundos imobiliários do Grupo XP, incluindo todas as marcas, e a gente tem feito um trabalho muito ativo em criação de materiais, difundir conhecimento dessa classe de ativos, tá? Muita gente diz que não pode chamar de classe de ativo, porque tem mais de um tipo de ativo dentro, tem tijolo, tem CRI, mas a gente está fazendo um trabalho muito ativo nesse sentido para difundir o máximo de informações possíveis e trazer os investidores para dentro desse produto que a gente acha que é muito interessante. Eu acho que a gente veio aqui hoje para tratar um pouco de perspectivas, né? Exatamente. Para 2019, do que a gente seria... Vamos começar falando um pouco de cenário e aí depois a gente entra em setores, em fundos imobiliários e a gente traz um pouco de perspectiva para cada um aí. Maravilha, tá certo. Então, pessoal, vamos recapitular um pouco o que aconteceu nos meses atrás, tá? A gente teve, há 2, 3 meses antes da eleição, um cenário onde a nossa taxa de juros longa, e eu estou olhando aqui o DI janeiro de 2025, rodando por volta de 12,5% ao ano, tá? Para quem é menos acostumado com isso, isso me diz que o mercado colocava na conta que para esse prazo, que é longo, a taxa média de juros para qualquer operação com um risco de crédito que seria soberano ou CDI, que é o mercado interbancário, valeria algo como 12,5% de taxa de juros. Isso embutia uma incerteza a respeito do equilíbrio fiscal que o Brasil teria pela frente. Tá? A gente vai colocar isso em perspectiva porque, passadas as eleições, a gente viu uma descompressão muito significativa da curva. Tá? De 12,5%, a gente está falando de agora num patamar de um dígito, ou seja, 9,80%, 9,85%. Ou seja, lá na frente, antes das eleições, lá na frente acreditava-se que a taxa de juros poderia chegar a 12,5% e agora já passou para um dígito. Ou seja, isso diminuiu as incertezas e trouxe as perspectivas para que a taxa de juros não suba tão forte como se esperava. Basicamente é isso, né? Perfeito, é exatamente isso. E o que isso tem a ver com fundos imobiliários? Ora, embora não seja um ativo de renda fixa, o fundo imobiliário ele tem um componente de distribuição de rendimentos que naturalmente o coloca como um produto que vai ter oscilações dependendo do seu custo de oportunidade, e essa taxa de juros é justamente esse custo de oportunidade. Portanto, com a taxa de juros muito mais calma, e aí a gente pode olhar também até a taxa de juros real, que é mais interessante, a gente vê a NTNB agora voltando para níveis como 5% ao ano, ou seja, inflação mais 5% ao ano, em taxas de juros muito mais comportadas, ativos alternativos como fundos imobiliários tendem a desempenhar muito bem. Tá bom? Então, esse é o primeiro bloco. Descompressão da curva de juros, que coloca esse tipo de produto alternativo, ênfase para fundos imobiliários, num cenário muito benigno. O que sobra a gente olhar depois disso? O fundamento micro do produto. Então, como que em 2019 os fundamentos para essa classe de ativos, estou falando mais de tijolo, vão se comportar? O que a gente viu no ano passado e o que a gente deve ver no ano seguinte? Desde final de 2016 e 2017, a gente tem percebido uma recuperação nas taxas de ocupação das propriedades comerciais. O que é isso? A economia tem crescido, ainda que lentamente e gradual, de modo que os ativos de qualidade, aqueles que são bem localizados, com padrão construtivo bacana, têm conseguido cada vez mais espaço alugado. Ou seja, um imóvel que tinha, vou fazer uma conta bem simples, 100 metros quadrados, mas ele estava só com 80 metros quadrados ocupados, com essa melhora ele está ocupando um espaço maior. Digamos que a gente já melhorou para 90. Isso faz com que a receita, o top line dos fundos imobiliários comece a melhorar. E essa dinâmica micro, ela está muito bem fundamentada, porque a gente não tem projetos na praça de modo que nos próximos anos a gente tenha entregas significativas. Então, a economia real melhorando, ainda que devagarzinho, vai fazer com que a receita desses fundos de tijolo melhorem.
E essa receita melhorando, a distribuição de proventos vai melhorar também. Naturalmente, mantendo-se o múltiplo que eles negociam hoje, a gente deve ver uma valorização de cota desses ativos. E essa dinâmica benigna não se dá apenas para 2019. Se a gente realmente tiver uma recuperação, uma reancoragem fiscal, de modo que o Brasil vá andar no trilho nos próximos anos, essa tendência vai se repetir pelos próximos 3, 4, 5 anos adiante. Então a gente tem um momento muito favorável e muito único para esse tipo de ativo. Tá? Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão, não só do otimismo, mas isso tem muito a ver com a confiança, né? E essa confiança ela vai vir com a reforma da Previdência sendo aprovada. Eu acho que tudo isso que você está falando, e aí até se você puder colocar também do lado dos fundos imobiliários, de percepção, do que vocês analisam, se a reforma da Previdência vier. Eu acho que é mais ou menos dentro desse lado, e eu falo muito desse otimismo também da perspectiva para o mercado de ações, que eu olho por um prazo mais longo. Eu estou certo? É a mesma dinâmica que a gente pode pensar também para os fundos imobiliários? Perfeito. É a mesma dinâmica. Eu acho, na nossa opinião, é quase que imprescindível que haja a reforma da Previdência. Caso contrário, aparentemente as contas não entram no trilho. A nossa percepção é de que é algo inevitável. Não dá para o governo não fazer. E é isso que a gente está considerando. Tá? Caso isso não aconteça, realmente a gente vai ter um retrocesso e provavelmente a economia real sai desse círculo virtuoso que ela começou a entrar e talvez isso seja rompido. A gente não acredita que esse é o cenário base. A gente acredita que o cenário base é que essas reformas vão ser aprovadas e aí talvez a gente até tenha um abatimento do endividamento bruto através de venda de reservas, enfim, a gente vai chegar ali em algum equilíbrio um pouco mais favorável. Mas o fato é que tudo ou mais constante, ou seja, entregando esse equilíbrio fiscal que passa pela reforma da Previdência, a economia real, mesmo antes, já dava sinais de que ela estava tracionando, né? A gente, nesse período de incerteza, onde a curva bateu 12,5, a gente não viu grandes oscilações na economia real, ou seja, índices deteriorando em termos de vendas no varejo, deterioração de emprego. A gente não viu isso muito, não acompanhou todo o estresse. Ainda é um cenário ruim, mas muito diferente daquilo que a gente teve em 14, 15 e 16, né? Isso. A impressão que eu tenho, assim, a gente imagina uma mola. O Brasil ele vem numa crise tão braba, assim, que a gente comprimiu. A gente está falando de ter andado 10 anos para trás. Nós andamos 10 anos para trás em termos de atividade. Muitos economistas colocam como foi a pior recessão da história, né? E conversando com o pessoal do nosso setor, né, que é o de setor imobiliário, real estate, tem muita gente que é incorporador desde a década de 80. E eles falam, cara, a gente nunca passou isso. Nunca. Nem em 90 não passou. Não teve ainda isso. Até se a gente for pegar dos residenciais, os lançamentos ainda são baixos, estoques ainda são altos e tem a questão do distrato, né? Essa regulamentação dos distratos que não sai nunca também vindo do governo federal. Isso ainda é negativo, mas a partir do momento que isso... Acredita-se também que isso deve sair em breve, como já era para ter saído, isso também pelo menos já desafoga um pouco o setor. Mas eu estou falando, claro, que isso do segmento residencial. Residencial e de desenvolvimento. Exatamente. Eu estou falando aqui um pouco mais do segmento renda, Exato. que são imóveis prontos, comerciais para locação. Então, esse tipo de imóvel, ele não tem hoje em dia uma perspectiva de entregas relevantes nos próximos anos. Se não existe entregas nos próximos anos, aí o que a gente vai ter é consumo do estoque existente. Sim. E é o que a gente está vendo. Nós mesmo aqui da empresa somos um exemplo claro disso. Nós acabamos de mudar de sede, para quem não conhece, e a gente desocupou uma área muito menor e ocupou uma área muito maior num prédio que até final de 2015 estava 100% vago. Um dos melhores prédios de São Paulo, que a gente teve a oportunidade de conhecer, é um prédio muito bonito, excelente localização. Ele estava 100% vago em 2015. Hoje, não se consegue alugar mais 3 lajes contínuas aqui nesse prédio, ou seja, ele foi ocupado. Essa é uma sinalização muito clara. O prédio que a gente desocupou já está sendo ocupado. Não deu tempo dele continuar vago. Percebe que a economia real está dando agora um suporte, ou seja, ela deixou de deteriorar independente da solução fiscal e macroeconômica. Ele simplesmente, exemplo da mola, comprimiu tanto que chegou num ponto que não passava mais aqui. E a gente agora está vendo uma volta disso. Claro, se a reforma passa e a gente entra num trilho, num círculo virtuoso, o retorno disso aqui vai ser muito rápido, tá? Então, estamos num momento muito propício.
Então, lajes corporativas é uma das principais, eu não vou dizer aposta, porque eu não gosto de trabalhar com aposta, acho que você trabalha, faz análise e tudo, e o pessoal falando que esse negócio de aposta é ruim. Mas você acredita que lajes corporativas é um dos principais segmentos que pode andar bem aí no segmento de fundos imobiliários, não só no próximo ano, como você bem disse, 2019, 2020, em função dessa perspectiva de retomada da economia? Sem dúvida. Laje corporativa é um que pega isso na veia por conta desse micro favorável do setor, que são poucas entregas e economia em recuperação. Tá? Outros setores pegam bem, como shopping center. Shopping center eu acho que é um setor que pega muito bem porque a melhora de fluxo, o aumento da confiança do consumidor, ele acaba se refletindo em maior, um percentual maior de gastos com esse tipo de lazer. Tá? Então ele pega aumento de fluxo de estacionamento, praça de alimentação, essa renda real disponível no bolso do consumidor, que é a economia voltando sem inflação forte, cai naturalmente para shopping center. Então, o shopping center pega muito bem isso aí também. Mas, como você falou, realmente, lajes corporativas têm ali um posicionamento especial para capturar. Falando de setores, eu queria dividir assim. Existem oportunidades em outros setores de fundos imobiliários que, além da economia real, conseguem pegar também um pouco mais de fechamento da curva de juros. A gente tem alguns... Embora esse movimento já tenha acontecido, a gente tem alguns setores que têm contratos atípicos. Digamos o setor de galpões logísticos. Né? Muitas vezes a empresa constrói um ativo especificamente para ela, que é o que a gente chama de Build to Suit, né? O BTS, e faz um contrato de 15, 20 anos corrigido por inflação, muitas das vezes num risco de crédito muito bom. Digamos que esse fundo estava no patamar de 100. No patamar de 100 com a taxa de juros de 12,5. Quando a taxa de juros longa cai, esse patamar de 100, dado que o inquilino continua lá pagando o mesmo aluguel corrigido por inflação, ele naturalmente vai ter que ser ajustado na cota. Então, esses fundos já andaram bem, tá? E aqui eu estou colocando tudo que tem contrato atípico, que sejam galpões logísticos, lajes corporativas B ou C, mas que tem um inquilino de qualidade de crédito alto com contrato atípico. A classificação depende do tamanho da laje, de uma série de características técnicas do prédio, tá? Sim. Um ativo A, o duplo A, triplo A, ele tem que ter lajes melhores, grandes, é o que a gente está ocupando. São lajes grandes, o ar-condicionado central, tem uma série de características técnicas que colocam ali. O B e o C são mais antigos, naturalmente, né? Geralmente vai ter laje menor, ele é mais recortado, então tem uma série de características técnicas que o colocam dessa forma. Mas às vezes alguns desses ativos têm contratos atípicos, tá? Então, nos contratos atípicos, a sensibilidade com a curva de juros é muito grande. Tá? E nesse caso, quando a gente saiu dos 12,5 para o patamar atual, esses caras andaram bem. Tá? E deve ter um resto ainda para andar, porque eu acho que a curva ainda não estabilizou, se passa reformas, enfim, se a gente coloca o Brasil no trilho, não andou tudo ainda. Mas é um movimento mais tático, tá bom? Existe também ativos em outros setores, como galpões logísticos, que têm qualidade e que vão se beneficiar dessa recuperação econômica, só que de modo a pegar a valorização do ativo lá na frente. Então, se você está bem localizado e a economia começa a crescer, daqui 10, 15 anos, o que vai acontecer é que a cidade vai expandir e o preço do terreno vai valorizar. Tá? Esse é um outro play. É um negócio mais longo, não estamos falando aqui só de 2019, mas se você tiver bons ativos bem localizados que vão se apropriar dessa evolução da economia, fazendo com que as cidades cresçam, o preço do terreno sobe, lá na frente você consegue vender ele mais caro, bem mais caro. Mas enquanto isso, ele é muito mais sensível à curva de juros do que necessariamente à recuperação econômica, tá? Então, acho que só para fechar um pouco dos setores aqui, lajes corporativas pegam na veia, shopping center também pega muito bem, outros ativos que têm contratos atípicos, é importante olhar o risco de crédito do inquilino, pegam muito bem esse movimento de recuperação da confiança sobre a situação fiscal brasileira. Ótimo. Jean, até queria passar para o pessoal, para quem quiser mais informação, ler um pouco mais sobre fundos imobiliários, a gente tem uma carteira recomendada mensal lá no site da Rico, fica à vontade para procurar. E essa carteira ela tem uma performance que a gente já traz, uma rentabilidade, um histórico de rentabilidade bastante positivo em relação ao IFIX. O IFIX, para quem não conhece, é um índice de fundos imobiliários, né, que é uma média ali de como o setor vem se movendo. Então, eu acho que é uma forma de capturar aí boas sugestões. Boas sugestões, exatamente. Boas recomendações dos nossos especialistas e analistas de fundos imobiliários. Beleza, Jean? Obrigadão. Eu que agradeço. Valeu. Foi um prazer. Até breve, hein? Até breve. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.